Então, oi pessoal, aqui é a Thalita Ribeiro, sou estudante de design na UTF-PR. Esse material que a gente está desenvolvendo aqui, ele é parte de uma iniciativa chamada Ela.anima Curitiba, onde a gente busca identificar e entrevistar, conhecer um pouquinho das mulheres atuantes no mercado de animação aqui de Curitiba. E então, estou conversando com a Sinara hoje. E, Sinara, primeiramente, queria agradecer em nome da UTF, em nome do Núcleo de Design de Animação, ter topado essa conversa. E vai ser mesmo. E eu queria começar essa conversa pedindo um pouco para você falar um pouquinho sobre você, quem que você é, quantos anos você tem e se você é daqui de Curitiba ou não. Beleza. Então, bom, meu nome artístico é Sinara Cipreste, eu te corto o meu Braga ali no meio para ficar mais bonitinho. Eu tenho 26 anos, eu aqui sou nascida e criada em Curitiba. Eu tive algumas vivências fora do Brasil, mas foram esporádicas, eu posso falar mais delas ali na frente. Mas no caso, todas essas vivências foram acadêmicas, né? Profissionalmente, por mais que eu ainda esteja buscando, ainda não cheguei nesse ponto. Trabalho também em Curitiba, apesar disso remoto, né? E eu tô como PJ fixa numa empresa aqui de Curitiba, Dogzilla, né? Nesse atual momento eu tô como cenarista, artista de cenários num projeto de longa-metragem, mas eu já atuei também como designer de personagem, designer de prop, artista generalista, e como a minha formação é em design gráfico, eu já atuei também na produção de diversos materiais gráficos para diversos projetos, daí até cartaz, marca, créditos, são coisas que são feitas, até documento, manual de projeto, documento para parecerista, essas coisas assim. Acontece que muitas vezes, se você, especialmente estúdio pequeno, que a Dogzilla ele é grande em Curitiba, é grande para o estado, eu diria que é o maior estúdio do estado, né, em termos de escopo de projeto, mas ela ainda é pequeno no cenário maior das coisas, né? Então acaba que, se você é um profissional que tem facilidade em várias áreas, você acaba atuando em várias áreas. Por isso que hoje em dia a gente usa mais o nome artista generalista, né? Também já atuei pontualmente como basicamente, assim, no papel estava escrito que eu era assistente, mas na prática eu era coordenadora. Estava como coordenadora de produção e supervisão de arte no projeto de quadrinhos. Foi mais porque eu ainda tenho esse desejo estou fazendo um esforço de migrar para a produção, que é uma área que eu me integro bastante, que eu aprecio e o que eu acho essencial para desenvolver um projeto bom, né? Mas no exato momento, aí fica a questão da disponibilidade do mercado, e não anda tendo muita abertura para eu me ingressar nesse ponto. Mas é isso, então eu tenho um leque de habilidades bem amplo, mas aí vai de projeto em projeto, eu atuo em diferentes áreas. Então, você é formada pela Federal em design gráfico, isso? Exato. E eu queria entender também um pouquinho, você, por exemplo, entrou em design gráfico, você já sabia ilustrar, você, sei lá, teve esse interesse depois foi para animação, como que só foi esse caminho, assim? Olha, eu entrei em design, na real, porque o meu sonho era fazer desenho animado, animação, né? Naquela época a gente estava com o cenário internacional do mercado, já era completamente diferente, não tinha inteligência artificial. Antes de entrar para a faculdade, eu tinha visto numa rede social, no Tumblr, assim, os curtas-metragens produzidos pelos estudantes de uma escola gringa, uma escola francesa, Gobelin, não sei se já ouviu falar. Hoje em dia, era o meu sonho naquela época eu poder ingressar nessas escolas grandes, porque elas vendiam uma imagem de produção artística, assim, um calibre, assim, que fazia sonhar, né? Aí, uma vez que eu fui entrando, já muitos anos depois, né, na realidade comercial do dia a dia, e também mudando o cenário do mercado, né, eu vi que não era necessário, né? No caso, eu vou citar, o meu namorado não foi para nenhuma universidade, está trabalhando já em projeto Tartaruga Ninja, então não é essencial o curso universitário. Mas, assim, naquela época eu queria fazer animação, mas não tinha como eu fazer o salto direto para ir para uma escola de animação. Escola, digo, uma universidade, né? Tem cursos esporádicos, pontuais. Hoje está acontecendo lá no Espaço Riachuelo, tem curso também. Fica aí o jabá para o pessoal que estiver assistindo. Mas aí, naquela época, o mais próximo que eu tinha acesso
de graduação, era a formação que eu vi, assim, eu pensei em ir para cinema, mas aí eu fui numa feira de profissões e eu vi que design estava mais encaixado, até porque naquela época existia animação no currículo da Federal, né? Aí eu ingressei, sempre tentando puxar, puxar a sardinha da animação, fazendo. No final das contas, acontece que a atuação de design, ela tinha animação, mas não era animação, né? Então eu acabei mais desenvolvendo minhas habilidades como designer, né? Me tornei designer, não era meu objetivo, e especialmente de ilustração. Aí uma vez que eu fui estagiar, o meu primeiro estágio não foi nem como artista generalista dentro de um estúdio de animação. Foi através de contatos de professores da universidade. Então, tinha a professora Daniela Munhoz, né? Ou Michelena, não me lembro qual sobrenome ela usa, mas ela é esposa do Paulo Munhoz, né? Que organiza o Animatiba, tem a Tecnoquena, que faz... também é uma produtora que faz um montão de coisa, né? Mas faz animação e eventos de animação. Naquela época, acontece, eu perguntei para ela, né, se ela conhecia alguém, estágio de animação ela estava procurando. Minha primeira atuação profissional aí foi como designer para o primeiro festival de animação do Animatiba, né, para a primeira edição. Aí, através desse evento, eu consegui também fazer aquele networkingzinho básico com o pessoal da Dogzilla. E daí passou 2019, eu tive que sair por causa do meu intercâmbio pro Canadá. Aí quando eu voltei, eu consegui um estágio na Dogzilla como artista generalista. Como eu tinha um portfólio que não incluía animação, especialmente animação cutout, que é mais difícil você ingressar um estagiário de animação do que um estagiário de arte em geral, do que eu tenho como experiência hoje em dia. Aí, com o meu conhecimento, com a experiência que eu tive na universidade, ela era muito melhor traduzida para essa parte de pré-produção, que se diria, né? Que é a design de personagem, cenário e esse processo de design. Então, essa foi a minha trajetória. Eu queria, bom, só para resumir, eu queria ir cursar animação no estrangeiro. Acabou que eu não precisei cursar animação no estrangeiro para trabalhar com animação. Mas foi querer estudar animação no estrangeiro que me fez cursar design para trabalhar com animação. Então é mais ou menos isso. Até ia comentar, né, que eu tava olhando o seu portfólio. Se não me engano, acho que é no portfólio ou é no Behance, que tem o desenvolvimento, né, da logo da Animatiba, assim, né? Eu falei, caramba, né? E eu acho incrível aquele projeto. Então eu fiquei, caramba, que legal, né? Tipo, você tá conhecendo a pessoa que fez aquilo, né? Não sabia, legal. Então eu achei muito massa isso. E aí você comentou, né, sobre a sua experiência internacional, que você foi para fora. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho o que você foi fazer, para onde que você foi, né? E como que isso agregou, assim, nessa teu olhar, assim, de mundo, de profissão, enfim. Então, eu fui fazer intercâmbio pela própria Federal, o programa de mobilidade estudantil internacional que eles tinham. Não sei se ainda existe, né? Mas aí eu basicamente fiz um intercâmbio com uma universidade parceira no Canadá. E aí, originalmente era para ter ficado só 4 meses, um semestre deles lá, e eu consegui estender para 8 meses. Infelizmente, a experiência foi cortada um pouquinho antes, por causa da pandemia, né, 2020. Mas fora isso, a maior parte deu para cursar com bastante prazer, né? A natureza do intercâmbio da Federal, ela é bem flexível. Então, você tá lá mais como um embaixador de relações internacionais para fortalecer as relações das duas instituições, do que realmente para fazer um projeto específico ou cursar aulas específicas. Tanto que o objetivo na época era a seleção dos alunos era só para a pessoa que estava no 3º ano, assim, que não estava prestes a se formar, mas também já tinha cursado a maior parte das obrigatórias, né? Então era mais para realmente expandir o leque de conhecimento, né? Aí então peguei bastante eletiva e optativa, assim. Realmente já estava no finalzinho da faculdade, só faltava ainda fazer os TCCs e algumas optativas, mas aí eu peguei um pouco de tudo, no primeiro e no segundo semestre. Peguei algumas de design, peguei algumas de línguas, para cursar línguas lá fora, peguei de teatro que tinha, peguei outras para fortalecer técnica mesmo, de desenho. E aí, no primeiro semestre de lá, eu fiquei sabendo, um colega de turma
Tava falando sobre a aula que ele estava fazendo, que era um intensivão de jogos, que era uma matéria do primeiro ano, acho que do primeiro ou segundo ano do curso de Ciência da Computação, que era um objetivo de fazer parte de um programa interno da universidade, que era formar profissionais em game design, sem ter um diploma, né? E aquela matéria, ela era interdisciplinar, ou seja, ela era da matéria de ciência da computação, mas o objetivo dela era de estar aberta para alunos de toda a universidade, porque o objetivo era, durante todo o semestre, você desenvolver um jogo jogável, assim, né? Então eram formadas equipes onde cada integrante da equipe cumpria uma função, né? Você tinha músico, você tinha programador, você tinha roteirista, escritor, você tinha os artistas, e daí tinha o produtor executivo, que era um ex-aluno da turma que tinha se dado muito bem, estava atuando profissionalmente com jogos e via lá ajudar a gente, né? Aí eu fiquei sabendo dessa matéria, porque era a matéria mais próxima à animação que tinha na universidade parceira, que eu tava lá, que era a Universidade de Edmonton, né? Edmonton não, Universidade de Alberta, UFA, na cidade de Edmonton. Aí eu ingressei nessa matéria, aí ela foi realmente muito legal, é uma experiência única que eu gostaria que pudesse ser replicado o máximo possível aqui no Brasil. Acho que foi o primeiro trabalho em equipe que eu gostei de trabalhar em equipe, que eu descobri que trabalhar em equipe é legal quando tá todo mundo alinhado e quando a ideia é boa, quando a convivência é legal, tanto que hoje em dia tem os integrantes do grupo, da equipe, que a gente chamou de Egg Inc., né, que foi sugestão de uma outra artista, que era Extremely Great Games. Então era sempre a gente fazia um jogo, mas nosso objetivo era fazer um jogo bem-humorado, alegre e tudo mais. E aí, enfim, a gente fez do início ao fim, né, conseguimos fazer o jogo inteiro. E realmente estava estruturado como um projeto, a gente tinha que entregar e cumprir cronograma, entregar e cumprir proposta, e não tinha prova. A prova, na verdade, era você entregar parte do protótipo Alpha, Beta e depois Gold, né, do jogo que você estava produzindo, da proposta, né. O nosso tinha 3 programadores, 2 artistas, duas artistas e uma compositora musical. Aí o trabalho de roteiro e escrita, né? A escrita era feita por uma das programadoras. O roteiro geral, a premissa foi feita em equipe, e parte do roteiro, ou seja, a estrutura narrativa, foi feita por mim. Então, e a música era inteiramente original. A gente decidiu fazer no caso, uma das compositoras, a compositora, né, a Adriana, ela tocava saxofone, acho que o pai dela tinha aqueles home studio, assim, né, foi muito da hora, e ela conhecia a galera que tocava saxofone, e uma das primeiras reuniões que a gente fez, acho que foi a primeira mesmo, a gente meio que se entreteu pela história do criador do saxofone, o Adolphe Sax, que quase morreu um montão de vezes antes de ele criar o saxofone. E aí tinha essa coisa sobre gato, e tinha algumas influências nossas, influências minhas, tipo, de quadrinho que envolve gatos. E a gente decidiu fazer essa historinha, um jogo de ritmo, né, de tocar música, onde é um gato que se apaixona pela morte e tem que tocar, e quer criar uma melodia para ela, né. A engine era o RPG Maker, isso era critério da aula, porque era reduzindo o escopo, usando uma engine que era bem crua e bem fácil de administrar. Eles conseguiam forçar os alunos a terminarem o jogo em um semestre, né? E, enfim, a gente foi produzindo e chegou lá no final do semestre, já estava em pandemia e eu já tinha tido que voltar para o Brasil, a gente entregou o jogo e foi bem recebido. No final do ano teve uns prêmiozinhos, assim, né? Eles fazem o prêmio... eles têm 2 semestres? 2 semestres, Eu tô fazendo a conta lá porque o semestre deles não é 6 meses, não é trimestre, é um negócio meio confuso, mas enfim. Acho que tem 2 turmas por ano e eles fazem tipo um mini Oscar dos melhores jogos. E daí o nosso era um dos indicados para melhor história e ganhou o prêmio do jogo do ano. E daí foi bem recebido, e daí entrou para a biblioteca da universidade e tudo mais, e a gente decidiu manter a equipe, e a equipe para eventualmente fazer outros jogos, a gente já tinha se tornado amigo, e daí
teve um princípio de um outro jogo, que daí foi desenvolvido no meu projeto de TCC, pelo menos a minha parte, mas infelizmente a vida adulta bateu na porta de todo mundo e a gente não conseguiu continuar com esse coletivo de game design juntos, né? Tanto que, inclusive, daí a vida bateu tão forte na porta da gente, que acho que só tem, dos 3 programadores, só um tá trabalhando com programação, um deles virou agente imobiliário. Então, tem essas questões, né, da vida pós-universidade. Mas, em geral, assim, a experiência que eu tive no exterior, ela não foi motivada internamente pela minha vontade de buscar animação, porque dentro da Federal não tinha muito espaço para se estudar e aprender e se incentivar a produção de animação, a não ser que dentro dos contextos ultra específicos de design, naquela, por exemplo, animação instrucional, né? E tinham pouquíssimas universidades com relação ao FPR no programa de intercâmbio que também tivessem proximidade com animação. A que eu encontrei, que foi a Universidade de Alberta, ela tinha programas de game design e estava no Canadá, que tinha uma indústria mais sólida de animação. Então foi o mais próximo que eu consegui almejar, né? No fim das contas, muito da animação que eu fiz na faculdade era porque eu queria, porque eu forçava e porque eu queria fazer no tempo vago, né? Então, é mais ou menos isso que eu posso dizer sobre a experiência no exterior. O jogo, né, que você estava falando é o Rapcat, né? Isso. E aí eu queria também já mesclar, que você já contou um pouquinho, mas como que foi o seu processo criativo, tanto nessa parte do jogo, mas também como que é seu processo criativo hoje, assim, tanto em ilustração como animação. Queria que você contasse um pouquinho, assim. Eu sou particularmente uma pessoa muito estruturada, tipo, fui percebendo isso tanto lá no projeto do Rapcat, quanto agora na minha vida pessoal. Ultimamente, precisando do tempo, eu ando dedicando a maior parte do meu tempo para produção de prestação de serviço, né? Então, como você trabalha dentro de um pipeline, você tem um processo criativo? Tem, mas só que ele é muito afinado para você construir um produto que tenha um padrão de qualidade que se encaixe na peça final, né? Então, a criatividade está mais em você usar todos os seus conhecimentos técnicos lá para fazer, por exemplo, com que o cenário não só se encaixe na sequência de cenários que está aparecendo, mas ele fique o mais harmônico possível, né? Tipo, como composição, né? Com os personagens em cena e tudo mais. Então, não existe, tipo, um processo mais briefing, tá aí que eu tenho que fazer, vou lá executar, sabe? É um negócio um pouquinho até robótico em certos pontos. Isso é nessa atuação de cenarista. Na atuação, digamos, que eu tô como, por exemplo, freelancer, tem algum projeto lá de material de divulgação para um filme. Eu gosto bastante de aplicar as próprias metodologias de design, né? Que você tem... vamos usar lá o Double Diamond, que ele é o mais genérico possível, mas ele exemplifica bastante, né? O processo de você começar com a ideia, você amplia, gera alternativas, daí você tem uma reunião com o cliente, daí você reduz as alternativas, você faz o refinamento, você apresenta de novo, pega um pouquinho de note, aí você amplia de novo para só ter, tipo, para dar uma finalização. Você fica nesse processo de ampliar e reduzir quantas vezes for necessário para chegar no resultado final. Ou melhor ainda, quantas vezes você tiver acordado no contrato para que ninguém crie ideia maluca. Isso é quando eu estou atuando como artista independente, freelancer, né? Dentro da própria animação não tem muito disso, de você apresentar diversas propostas, é algo que acontece antes na fase da arte conceitual, né? Quando você está, sei lá, estruturando o projeto para mandar para edital, tudo mais, aí sim você tem um processo de ideação maior, né? De criar alternativa, conversar com o cliente, conversar com o diretor, etc, tudo mais. Mas quando você já está no pipeline, você só faz, né? Pega ali, pá, Aí, no Rapcat, ele foi uma mistura dos dois, com o adicional da pressão do tempo. Tinha uma autonomia maior, né, que a gente tinha. De início foi exatamente isso, a gente teve a ideação, a gente definiu o design de personagem, eu e a Nicole, né, a outra artista, ela se dava bem com pixel art, então ela resolveu toda a parte visual da própria engine, né, e eu me dava melhor com a arte mais renderizada, mais cinematográfica, então eu cuidei dos sprites, não, mas aquela rostinho que aparece embaixo do diálogo, aqui, né, nesse cantinho da tela, e da interface do usuário e
das cutscenes, né? Então eu tinha mais facilidade de, como eu trabalhava mais, eu já tinha um conhecimento de animação, um conhecimento bem rudimentar em After Effects, eu fiquei cuidando dessa parte, né? Daí a parte de design de personagem, um pouquinho da estética, da direção de arte geral do jogo, a gente definiu em conjunto, a gente usou umas ferramentas que eu conhecia, que ela conhecia pra gente. O legal foi, por exemplo, o design de personagem, que a gente acabou fazendo eu não me lembro exatamente onde eu aprendi isso, mas era uma técnica onde eu desenho uma base, a outra pessoa também desenha, a gente troca e a gente continua desenhando o outro, daí para ficar tipo uma quimera, assim, no final das contas o Rap, né, o nosso personagem lá, e todos os outros personagens eram meio híbridos dos nossos estilos. Isso foi bem legal. Aí, bom, essa parte da ideação foi realmente processo geral de design. Uma vez que a gente já tinha o número de assets que a gente tinha que produzir e a gente tinha um prazo batendo nas nossas costas, aí era só tipo, esse personagem precisa de 5 rostos diferentes. Então vou fazer esses 5 rostos diferentes. Aqui ele tá bravo, aqui ele tá triste, aqui ele tá assustado, aqui ele tá neutro. Aí é só você pegar aquilo que você já fez e replicar nessas mini variações. Aí geralmente tem esse ponto bem criativo aqui e depois só executar baseado no momento de ideação. Então, eu diria que é mais ou menos assim. Só para complementar, na minha atuação pessoal, eu também gosto dessa abordagem. Tipo, eu não sou uma pessoa que desenha à toa. Eu acho que talvez seja até um pouco triste no ponto de vista pessoal, porque como eu já estou desde 2018 trabalhando com essa parte mais prestação de serviço, aí quando eu estou no pessoal, eu penso, não, vou fazer uma ilustração, vou projetar aqui a ilustração e aí o desenho o desenho que é mais livre, mais artístico, que se tem em mente quando você fala que a pessoa é artista, de pegar o sketchbook, fazer, isso daí realmente é algo que eu sinto saudade de poder fazer. Mas aí acho que é mais questão de momentos, é mais questão de qual momento eu tô na minha vida do que realmente algo de metodologia ou processo interno mesmo. Cara, é muito legal tua fala. Acho essa questão das coisas serem interdisciplinares e você trocar com outras pessoas, acho que é uma coisa muito legal e muito rica, e a gente realmente não tem um costume academicamente, né, de fazer isso, assim, e pelo menos na UTF, assim, vários projetos de extensão tentam fazer isso. Assim. E é complicado também, porque a gente já sabe, saindo de universidade pública, a gente sabe quanto ao sufoco para tirar qualquer recurso para fazer qualquer coisa, né? Uhum. Então, mas acho que vale a pena pelo menos as iniciativas, e de novo eu vou falar do projeto do Estúdio Riachuelo, que ali na frente é o espaço da prefeitura, né? Uhum. Que eles estão com pelo menos um dos cursos que é feito pela Dogzilla, eles estão com esse objetivo mesmo de fazer a turma inteira fazer várias partes diferentes de uma animação, então não é você individual. E até eu acho isso aí um pouco do erro dos estudos, dos cursos de animação, que é buscar cada pessoa fazer o seu próprio filme de animação, sendo que a gente sabe que animação você nunca vai... Quer dizer, não é que você não possa fazer, mas os melhores filmes de animação são sempre trabalhos coletivos, né? Não trabalho em grupo, mas são esforços coletivos. Eles só ficam ricos porque tem um input criativo de 500 mil profissionais diferentes, desde antes de existir até depois de morrer, né? Então, o legal no Espaço Riachuelo, que eles estão fazendo, no curso de animação, eles estão pegando uma história que é sólida, assim, tipo, vários alunos tiveram a oportunidade de submeter pitchings, né, pra turma, e daí eles elegeram a história que mais gostaram e que vão animar. Daí quando eles fizerem o curta, aí não vai ser todo mundo animando, né, vai ter uma pessoa que vai seguir mais a história e tudo mais, e eu acho que faz falta essa interdisciplinaridade, faz falta e ela é essencial. Então acho que se sair algo desse TCC também para o mundo incentivar, fomentar a interdisciplinaridade. Então você falou um pouco ali que você começa, vamos assim dizer, a atuar a partir de 2018, isso? Isso. Tá. E aí eu vou fazer são mais 2 perguntas. Tranquilo. Uma delas, a gente já meio que já foi comentando sobre isso na sua fala, você já foi falando, mas eu queria ver se existe talvez mais alguma, mas dificuldades que você vê assim dentro da sua área de trabalho, assim, de atuação. Dificuldade pessoal ou dificuldade, por exemplo, que eu vejo da própria estrutura, algo mais macro, ou dos dois, no caso? Acho que dos dois, assim, pode ser pessoal. Pessoal assim, é difícil não falar sem trazer agora uns valores políticos né, pessoais.
porque a gente tem algo chamado... Atualmente, a atuação da animação, o mercado da animação, ele brasileiro, mas internacional também, ele, assim como outras profissões, ela está pejotizada ou precarizada. Eu digo isso... Eu reconheço de onde vem a necessidade por parte dos contratantes, mas não é porque eu reconheço e eu entendo que eu concordo que essa é a melhor saída. E nem não só não é a melhor saída, mas é uma das piores saídas porque ela não é sustentável, né? Mas no caso, o fato de você estar apenas vinculado, como profissional, você estar apenas vinculado por projeto e não ter a garantia, uma garantia de permanência na sua profissão mais longa do que um ano, né? A gente só consegue pensar de ano em ano ou ainda mais curto do que isso, faz com que toda a mão de obra se desqualifique. No caso, você só pode ter um artista sênior bom se um dia ele já tiver sido pleno, se ele já tiver sido júnior, se ele tiver conseguido continuar na profissão em cada etapa. A gente perde muita mão de obra capacitada, de qualidade, e a gente perde, e por consequência a gente perde muito de qualidade técnica na produção brasileira, porque o pessoal não está conseguindo se manter na profissão, está tendo muito êxodo de profissional. Não é só para gringa, não, o pessoal está mudando de tá largando a animação, não está querendo mais seguir, porque você entra com um brilho nos olhos de fazer desenho animado, logo dentro da faculdade ou logo após a faculdade, finalmente realizou seu sonho, você vê que é uma pressão de produção muito alta, são projetos que não são criativamente enriquecedores ou assim muito pontuais, por exemplo, publicidade, nada que, por exemplo, a gente vê quando se entra na animação, se geralmente entra quando admirando algum quantidade de gente que eu já vi entrando que gostava muito de Estúdio Ghibli, gostava muito de desenhos da Cartoon. Não que o Brasil já não consiga fazer desenho da Cartoon, por exemplo, mas a gente ainda não tem a estrutura consolidada o suficiente para a gente produzir um Ghibli no Brasil, né? Não porque o talento não exista, mas o talento ele é desgastado muito rápido, né? E também tem a questão do financiamento, né? O projeto de animação é demorado e caro. No Brasil, a gente tem... Tudo isso que eu falo, não falo porque eu estou tirando da minha cabeça. Eu já fui muito ativa na ABCA ou em outros grupos de organização trabalhista, né, da animação. Atualmente eu estou um pouquinho mais afastada, mas eu sempre me interessei por esse aspecto político e, inclusive, fui convidada no último Animatiba para representar a ABCA. Então, eu também participei do evento, né? Participei das palestras, e a questão do financiamento vem da captação de fundos para produção de animação, veio bastante, né? Porque é muito difícil e a gente tem um cenário de competição injusta. Injusta não, mas acho que seria unfair, talvez em inglês, né? Porque a gente tem uma entrada muito grande de produtos animados importados, né? Que a gente não consegue competir num ponto de vista de mercado, né? A gente está tentando vender o produto de entretenimento animado frente a Disney, a todo o conglomerado de Hollywood, que tem muito mais poder, tem capital comercial para produzir algo, né? Então, é um problema sistemático, assim, que ele tem vários aspectos que não é nada que surge isolado, não é só apenas a fato de que a gente só começou a realmente se estruturar, não é só a recência ou a pouca idade da indústria, a gente só pode dizer que a gente tem uma indústria aqui no Brasil desde 2000, tem animação de antes, né, mas só que dos anos 2010 para cá, sabe? Não é só com um pouco de idade, ou não é só o problema de incentivo à cultura, não é só o êxodo dos profissionais, não é só porque... Não, é sistêmico, né? Então tem essa questão, né? Não se consegue manter talento, aí por não manter talento, os projetos sofrem com queda de qualidade e os profissionais sofrem com queda do seu
qualidade do seu trabalho, né, do seu é precarizado. Aí, como o produto ele não está particularmente atraente ou competitivo frente aos produtos internacionais que tem aqui, ele é pouco consumido. Como ele é pouco consumido, aí não se justifica, ele tende a ter menos espaço em programas públicos para captação de recurso, edital, fundo do setorial, e ele também pega muito menos atenção dos investidores, por exemplo, para você conseguir dinheiro de banco, você tem que ter algum retorno, e se você não consegue comprovar esse retorno porque o pessoal não está assistindo, como, né? Então a gente tem toda essa teia, não que ela não esteja mudando, está mudando aos poucos, justamente porque tem muita gente engajada, né? E no fim das contas eu sinto isso. E acho que daí para falar na questão pessoal, bom, eu trabalho desde 2018 também como remoto. Então eu comecei a trabalhar remoto antes mesmo. Meu primeiro estágio foi 90% era híbrido, mas 90% era remoto, né? Então eu comecei antes mesmo da pandemia a trabalhar remoto. Então eu nunca tive muito contato com os outros profissionais da área, né? O meu maior contato atualmente é o meu namorado, que hoje ele não tá aqui, precisou sair, mas ele é meu colega de trabalho, ele senta aqui do meu lado, né? Mas esse é o maior o contato mais intenso. E depois da pandemia, uma grande maior parte dos estúdios brasileiros permaneceram no remoto, justamente pelas questões financeiras, né? E aí o que você tem é justamente a perda daquela convivência e aquela troca de ideia, que, por exemplo, a gente teve aqui na própria conversa, eu falei do Happy Cat, que era a gente tá trabalhando junto, a gente podia trocar ideia junto e meio existia esse espaço para crescer artisticamente e criativamente, né? Agora, não vou mentir, trabalho remoto é um privilégio, tem 500 mil conveniências, eu estou usando calça de pijama e você está com uma mantinha no colo, né? Questão de transporte, a gente não gasta, questão de tempo, conforto, comodidade, eu consigo ter um setup gamer do jeito que eu quiser, não tenho setup gamer, mas enfim. Mas existe também suas consequências, né? Nada é perfeito. Então, justamente esse isolamento, né? Essa individualização, e até eu converso com os meus colegas de trabalho, ou até no projeto que eu estou trabalhando, tudo conversa por Discord. E tem muito que você perde, assim, por exemplo, quero tirar uma dúvida, eu tenho que fazer todo um ritual, né? Vou lá, printo o negócio, escrevo, tenho que tentar, como é que eu vou explicar direito aqui? Ao invés de simplesmente ser aquela troca com, supervisora, como é que tá esse sol? Não, ajusta, levanta um pouquinho mais. Beleza, justo. E o bate-papo no cafezinho. Acho que até meu namorado poderia falar, bom, ele não é mulher, né, então foge do escopo da pesquisa, mas do que ele me fala, de quando ele trabalhou presencial, era realmente um ambiente muito enriquecedor criativamente, assim, tinha a convivência com os outros artistas fazia muita diferença, né? Então, e aí quando você trabalha muito isolado, né? Não vou mentir, é difícil você manter o foco, né? Chega um momento onde você fica dividido entre as tarefas domésticas, porque elas agora acontecem, né? Você fica dividido entre o tédio, que naturalmente surge, né, em qualquer dia, e você, por estar mais isolado, né, você acaba tendo menos estímulo. Então, para manter o foco, aí também é um outro esforço adicional, né? Aí, eu diria que as dificuldades no dia a dia do trabalho é essa, e daí também depois tem as dificuldades do pós-trabalho, né? Que é você ter que continuar produzindo fora do seu tempo de produção, né? Existem limitações da nossa atuação, tanto que eu, pessoalmente, gostaria de ir para a área de produção, porque eu sinto, não só que eu tenho interesse pela área, eu sinto que as minhas habilidades serão melhores aproveitadas nessa área, mas também porque existe uma ambição, também posso vir a ser paga melhor nessa área, mas eu pessoalmente não vejo como algo que eu valorizo, algo que eu gostaria de ter como uma constante presença na minha rotina, essa necessidade de estar produzindo fora no meu horário comercial. E essa produção, eu entendo que
Você não precisa fazer ela necessariamente. Eu, por exemplo, não atualizo o meu Instagram desde 2023, que é desde então, felizmente eu estive empregada e eu tive demandas para fazer, mas desde então eu não tive muito mais tempo para me dedicar à arte fora do trabalho. E você precisa acabar se dedicando à arte fora do trabalho, porque você, dentro da indústria, não pode mostrar o seu trabalho com contrato de sigilo até ele estar entregue. Então, quando você pode mostrar sua arte, ela já está defasada em 2, 3 anos e ela já não representa mais a sua habilidade atual como profissional. Então, você tem essa necessidade também de conquistar novos recrutadores, né? De estar sempre produzindo, ainda mais com as pressões das redes de divulgação. Não vamos mentir, TikTok, YouTube, Instagram, elas têm objetivos próprios que não necessariamente são o de melhor evidenciar a arte que é produzida lá. São redes elas se financiam com propaganda e mantendo a atenção do usuário, né? Portanto, para eles valorizarem o seu perfil, você precisa produzir de acordo com os interesses deles. Então, para você realmente conseguir que seu post tenha algum tipo de alcance, publicação, ou até, por exemplo, em TikTok, YouTube, aí não é nenhuma arte. Hoje em dia, inclusive, o Instagram, ele é focado mais em vídeo, justamente por causa da evolução do TikTok e do YouTube. Você precisa fazer uma quantidade muito grande de trabalho para ter um objeto que vai ficar pouquíssimo tempo em frente do consumidor. E para você garantir que ele pelo menos vai ver mais de uma vez as coisas que você produz, você tem que produzir com muita frequência e intensidade. Então, você tem um ambiente que é extremamente desgastante, que é uma pressão por produção muito alta e incompatível com a realidade da maior parte das pessoas, dos trabalhadores da indústria, e com os limites físicos de qualquer pessoa, né? Para você estar produzindo em tanta quantidade assim, né? Tanto que é por isso que hoje em dia, eu pessoalmente deletei meu Instagram pessoal. E o meu Instagram profissional eu mantenho por fins de portfólio, né? E posto esporadicamente, né? Mas eu diria que essas são as grandes dificuldades assim que eu consigo lembrar. Qual é a sua dica para as mulheres que desejam atuar na área da animação? É engraçado, engraçado não, mas essa pergunta é interessante porque me fez pensar. Porque, não sei se é também a natureza... Tem as limitações da minha perspectiva, porque frente ao isolamento dela, né? Eu não tenho muitos colegas de... Eu tenho colegas de trabalho digitalmente, né? Mas... eu não tive convívio com outras profissionais da animação. Mas daí isso me fez pensar também, nossa, quanto a gente perde até sobre outras questões sociais, né, nesse isolamento. Mas daria para dizer que tem, tipo, uma semente de mudança que precisa ser regada, claro. Nesse projeto atualmente que eu estou trabalhando, como ele é parte da história, envolve uma crítica à condição da mulher trabalhadora, do trabalho feminino, né, na sociedade. É um filme infantil com essa temática que é bem interessante. Então, parte da própria proposta do projeto era ter direção, supervisão, em geral, chefiado por mulheres. Que foi mais... está sendo muito legal, estou tendo uma experiência muito boa com a direção de arte, mas ainda assim traz a questão de, beleza, não quer dizer que se não houvesse essa pressão, ele naturalmente seria um clube do Bolinha? Então, porque se você for realmente reparar, os grandes cargos executivos, direção, produção, donos de estúdio, em sua maioria são homens, né? Então, que a gente não esteja presente, eu não seja competente, mas existem muitas outras pressões interseccionais, né? Sei lá, não é meu caso, mas maternidade. Você já tem muitas mulheres que têm que sair por causa disso. Tem casos de assédio, tem lugares que não são bons para trabalhar, né?
Mas enfim, eu só queria adicionar um momento que eu acho que não tinha uma pergunta muito sobre como é que eu vejo o cenário feminino dentro da animação. Mas frente a isso, ó, eu não sei se autoconfiança é a melhor palavra, porque ela implica um pouco um nível de fé que não tá muito baseado na realidade, mas acho que eu vou descrever assim: não tenha medo de ter cara de pau, que na verdade você não tá tendo cara de pau, você só tá sendo fazendo jus ao seu trabalho. Eu digo isso porque em questão de contexto de gênero, eu entendo que socialmente é ensinado a mulher a ser muito menos vocal e a advogar menos pelo seu trabalho. Existe até um movimento na internet atualmente que pedem para que a mulher seja mais submissa e aceite e tudo mais. E mesmo quando você tem a consciência de que esse não de que esteja atualmente, conscientemente trabalhando o contrário, existe toda uma internalização que faz com que fique mais difícil para a pessoa naturalmente defender seu trabalho, né? Eu digo isso assim, eu particularmente, da minha trajetória pessoal, né, eu vejo isso que é algo que muitas outras colegas de trabalho minhas sofrem, né? Parece um receio de se impor com todas as justificativas do mundo, eu entendo de onde isso parte. Mas eu não sei se era particularmente uma origem minha. Eu sempre fui uma pessoinha, eu lembro no início da faculdade, como adolescente, era meio cabeça dura, eu já era mais envolvida, mais vocal com questões políticas, e então eu sempre fui um pouquinho distanciada sobre o que era esperado de mim como mulher. Então, eu sinto que em muitos lugares, até minha mãe falava que eu era bocuda. Eu não me via assim, eu só via, eu estava ali explicando o meu trabalho. E eu percebo que agora, com mais tempo para observar a minha carreira e as outras pessoas com que eu cruzo na minha carreira, no fim das contas, foi por ser bocuda ou teimosa, ou cara de pau e de conversa. Isso são termos que outras pessoas usaram para me descrever, carinhosamente também, mas por não passar por a minha cabeça o receio de o que será que o fulano de tal vai pensar, o que eu devo fazer, como é que eu devo, sabe, aquela coisinha de se tentar colocar no lugar de só simplesmente não. Eu tenho conhecimento, eu adquiri esse conhecimento, eu sei que esse conhecimento não é, eu acredito que ele é certo, eu estudei e ele é certo porque ele foi verificado, sabe, depois que você fazer uma pesquisa, você sabe que é certo, você não acredita que é certo, né? Sabe aquela certeza? Portanto, eu não vou questionar. Eu não vou me sentir como se eu não pertencesse a esse espaço, porque o conhecimento tá ali, ele pertence a esse espaço, portanto, eu também, né? Então, eu ia sempre com essa postura e, assim, eu honestamente acredito, infelizmente, enfim, eu tenho meu portfólio, mas eu consegui muito mais exposição profissional graças a essa presença, esse conversar, esse acreditar na ideia, esse ter realmente entrar em contato com as pessoas, dizer assim, fazer entrevista com outras pessoas, do que realmente só focar no ter a técnica mais maravilhosa possível, sabe? No fim das contas, a gente, assim, por mais pode ser um pouco cínico falar que você tem que fazer propaganda de si mesmo, mas muito do nosso trabalho é vender uma ideia. Até quando você está contando uma história, você está tentando convencer outra pessoa porque essa história é importante. Você não conversa dizendo por quê, mas você simplesmente vai lá e escreve uma história que é muito emocionante e ela percebe que é importante. Mesma coisa com você, com a sua postura no trabalho, né? Então, para as mulheres, eu diria isso, sabe? Eu não quero nem que você acredite que esse é o seu lugar. Ele é o seu lugar, ponto. Você não precisa acreditar, não é nem questionável. Justamente por você existir lá, estar lá, é o seu lugar, sabe? É o seu lugar. Essa daqui é a minha cadeira porque eu tô sentada nela. É nesse sentido. Então, quer seguir carreira na animação, no design, vai ter gente escrota. Deixe, assim, se ela quiser
minha dica, assim, foi dado palco pro maluco, dá uma gasolina e um fósforo pra ele e segue com a tua vida, sabe? Ele vai lá. Tem isso, essa questão da autocerteza, né? Dessa questão sobre olhar para si mesmo como a sua própria fundação. E um passo adicional faça isso junto a outras pessoas. Se tem algo que é maravilhoso, é você esforço coletivo que dá certo. Eu aprendi isso no Happy Cat, eu vejo isso acontecendo no meu trabalho, eu vejo isso acontecendo quando, sim, é um trabalho constante, é desgastante, mas não é, o desgaste não é o final dele, ele dá muitos frutos, muitas coisas legais. Que é todos esses esforços coletivos de organização de classe, de projeto de festival, ou projeto de extensão da faculdade, trabalhar junto com outras pessoas, especialmente outras mulheres e outras pessoas, assim, especificamente mulheres ou outras pessoas de minorias, tá junto com elas realmente, você vai muito mais longe. Você faz, tudo que você vai fazer vai ser muito maior, de melhor qualidade, de um escopo mais profundo, e vai ser mais gratificante, porque você vai estar construindo junto a outras pessoas. Você vai estar se concretizando como artista através de uma arte que você construiu junto com as mãos da outra pessoa, né? Tipo, você desenha, ela colore. Então, mulheres, é o seu espaço e façam esse seu espaço serem não só seu, mas nosso, né? De todas nós. Então, estejam presentes e façam.